Fala galera do YouTube, vamos lá, vamos começar mais um Taticamente. Hoje um pouquinho diferente, hoje comigo na apresentação, JM, João Marcos. Vamos começar apresentando quem está aqui conosco. Rafa, seja muito bem-vindo, nosso setorista de Minas. É um prazer mais uma vez dividir esse sábado contigo aqui nessa gravação. Obrigado. O dia de gravação, taticamente, me traz muita alegria nas manhãs de sábado e que nos assistirão nos domingos, segundas, terças e assim em diante. Então, muito obrigado, fico feliz aí. Vamos falar de futebol. Certo. Na mesa temos mais um Rafael. Seja muito bem-vindo, Rafael, para o programa Dois é Taticamente. sempre melhor que um, né? Então vamos começar já com dois. Prazer estar aqui de novo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Tamo junto, vamos lá falar de futebol. É isso aí, gente. Tem que explicar um pouquinho. Estou na apresentação. Hoje o Marciano, o Marci, teve um pequeno problema pessoal, não pôde estar presente. Um grande abraço. Mas vamos tocar esse programa que já tem a nossa cultura, um jeito de falar de futebol. E vamos lá, vamos em frente. Começando, pessoal, vamos falar um pouquinho de Grêmio, com o nosso futebol regional aqui do Rio Grande do Sul. E a pauta que todos querem falar, todos estão comentando, que é a permanência de Renato Portaluppi. Ela é a melhor opção hoje para o tricolor gaúcho, Rafa? Cara, para interromper um trabalho nesse momento, acho que não é a solução, né? Então, sim, o Renato deve permanecer, só que falta ele, acho que não vai ser agora que ele vai conquistar também um pouquinho de humildade, de reconhecer que o trabalho não tá bom, né? De chegar para os seus jogadores, chegar para a imprensa e admitir seus erros, né? O jogo contra o Fluminense, acho que foi um erro grotesco na escalação, né? Todos os colegas que consegui conversar sobre o Grêmio, sobre a atuação do Grêmio contra o Fluminense, unanimidade que foi. Ele chamou o Fluminense para cima e o Fluminense veio, precisando fazer o resultado, veio. Não teve reação o time do Grêmio. E na entrevista pós-jogo ele não admitiu seu erro, assim como acho que contra o Corinthians. Corinthians, Na eliminação da Copa do faria, Brasil. faria o mesmo E fez de novo e igual. fez de E foi novo. eliminado do mesmo jeito. Exatamente. Então eu acho que falta um pouquinho de humildade, falta ele reconhecer, cumprir com o que ele prometeu, que era não deixar o Grêmio cair, mas uma troca nesse momento eu acho que não seria o ideal, mas com algumas ressalvas aí para É, poder se eu, manter. eu vejo dessa forma também, Rafa, porque a importância do Renato hoje é com a instituição Grêmio. Pela identificação dele com os jogadores, com a torcida, mesmo estando dividida a opinião de que vamos manter o Renato ou não vamos, penso que é para 2025. Porque mudar agora, Rafael, em 2024, no meio do trabalho, onde o time está numa situação delicada ainda na tabela de classificação. O Campeonato Brasileiro, ouvi essa semana muito sobre a questão de a dupla Grenal estar de férias. Se tivermos essa mentalidade aqui no Rio Grande do Sul, de que os dois clubes já não têm mais o que fazer, vai haver muito problema lá no final do ano. Então, o que que tu pensa a respeito dessa mudança, se tem que ser agora? O que que projeta para 2025 com relação ao Renato Gaúcho ou ao Grêmio? Eu acho que não tá de férias e tem muito o que fazer ainda. Tudo bem, já acabou as competições de mata-mata, mas o Grêmio tá na corda bamba ali no Brasileirão. E eu acho que a situação do Renato já não é uma situação mais saudável. Tanto pro Grêmio como instituição, tanto pro próprio Renato. Já tá muito feia já na mídia, já tá muito. A imagem dele tá ficando manchada. Cada entrevista que ele dá, cada nova entrevista que ele tá fazendo, é uma coisa que tá denigrindo a imagem dele. Então eu acho que até o final desse ano, para ver até onde a gente vai chegar, eu acho que ele tem que ficar, porque não tem como trocar agora de trabalho para outro treinador, buscar no mercado, E agregar no quem grupo. seria, né? A gente tá com dificuldade aí grande de. O mercado tem alguns disponíveis, mas vai ser naquela mesmice de sempre, né? Vai ser todos treinadores de repetidos que já vieram, já fizeram trabalho. E como eu acho que ele consegue manter o Grêmio até talvez com esse elenco já chegar Sul-Americana, quem sabe uma pré-Libertadores, eu acho que dá para continuar com ele, porque no final do ano ele não seria demitido, né? No final do ano encerra o contrato dele. Então não seria aquela coisa, o Renato foi demitido do Grêmio, porque hoje ninguém demite o Renato do Grêmio. Ele sai se ele quiser sair do Grêmio. Então, no final do ano, acaba o contrato, ele vai seguir o caminho dele e o Grêmio segue o seu. Então, tu entende que para 2025 o melhor é o pedido de retirada do Renato Gaúcho, ele pedir para sair. Ele pedir pra sair, não. Acho que
o encerramento do contrato e a não renovação. Perfeito. Vai ser assim, não vamos renovar, Renato, muito bem, muito obrigado pelos trabalhos até aqui. Ele também, eu acho que tá na hora dele se mostrar em outro clube também, se é o que ele deseja, não sair desse... Porque no Grêmio ele comanda o Grêmio, né? Ele tem que ir para um outro clube, tentou aquela experiência no Flamengo, não deu certo, mas eu acho que ele tem que se provar em outro clube agora. E o Grêmio também tem que começar a caminhar sem o Renato levar o Grêmio, né? O Grêmio já foi muito grande antes do Renato e tem que continuar sendo sem ele também. Essa questão de interrupção de trabalho, eu particularmente sou muito contra. Independente se Renato Gaúcho, se outro treinador do Brasil, fora dele. Porque a nossa cultura no Brasil é do resultado, isso a gente não tem dúvida nenhuma. Quando não dá certo 1, 2, 3, 4 partidas, a torcida instintivamente começa a vaiar o clube, a xingar o treinador, e muitas vezes as opções não são aquelas que a torcida quer e não estão em campo. O Renato, ele tem esse problema, ele não está reconhecendo que sim, ele está errando. Ele está errando no momento de optar por peças para eliminatórias para o Campeonato Brasileiro. Não pode vir ele, depois de 2 resultados positivos, como foi com os reservas do Grêmio, fazendo um bom resultado, 6 pontos, e defender aquilo como algo que está tudo certo. Não, isso se demonstrou com o Corinthians, vejo também que se demonstrou com relação ao Fluminense desde o momento da inscrição de jogadores. Desde o momento da opção por quem inscrever e por quem não inscrever. A ausência do Edenilson naquela desclassificação contra o Fluminense é algo que me chamou muita atenção. Me chamou muita atenção negativamente. Porque ele defende um ponto de que o João Pedro ele tem que ser, vamos dizer, munido com uma marcação à frente que o Pavão não faz, e ele vai lá e o escala, podendo ter a opção do Edenilson jogando daquele lado, como ele já fez, mesmo estando fora de posição. Que não é a posição do Edenilson jogar pelo lado. Mas o Renato já jogou dessa forma, não foi tão bem um atleta, mas pelo menos correspondeu com o resultado dentro de campo. Então, essa questão da insistência dele é que eu vejo que sim, concordo contigo que ele está perdendo o clima, ele está perdendo o ambiente frente ao seu torcedor, que é o mais importante aqui de qualquer clube do mundo, tá? O patrimônio torcida nunca tem que ser contrariado. Ela tem que ser adaptada. Nem sempre tu tem que trocar o treinador no meio de um trabalho. E tá aí um exemplo até mesmo do próprio Internacional, Sim. que teve que tirar um treinador que estava em um clube pela falta de treinadores disponíveis, Rafa. Sim. Então esse é um aspecto que eu vejo muito atual no Grêmio. Nós estamos no mês de agosto finalizando e o Grêmio precisa ter um campeonato a partir de agora regular. Senão a chance do rebaixamento ela é muito alta. E agora também acabou as bengalas do Renato, né? Não tinha... Eram 3 competições, passou para 2, agora só tem uma. E a Arena, vamos voltar para a Arena. Vai ser público reduzido, vai toda aquela questão, mas vai voltar para a Arena. Não vai ser aquele passe de mágica, porque no Beira-Rio também. Quando voltou para o Beira-Rio, só agora que o Internacional conseguiu a primeira vitória em casa. Então não é voltar para a Arena e os resultados vão aparecer. Eu acho até que pode ser até de uma maneira ruim voltar para a Arena nesse momento, porque a vaia vai cantar, o Renato vai ouvir, vai ter xingamento para cima dele. Então... E assim, né, Rafael? Muito bem colocado esse retorno da Arena. Até vou também replicar para o Rafa. O porquê desse ego tão grande, porquê dessa insistência com algumas peças e algumas opções de jogo, sabendo que vai retornar para o seu estádio? Olha que épico seria o Grêmio, como uma instituição, retornar para o Rio Grande do Sul, jogando na sua casa, decidindo uma vaga de quartas de final de Libertadores, podendo estar na Copa do Brasil, que é um time que se identifica como sendo copeiro. É um time que tem as Copas como prioridade em muitos anos na sua história. Então isso, acredito eu, que influencia muito negativamente. Qual torcedor vai comprar a ideia de retornar à Arena? Porque qual o estímulo nós vamos ter, nós como gaúchos, para apoiar o Grêmio? Nós vamos ter que ir até o estádio, como tu bem colocou, para cobrar, podendo estar num momento muito mais aceito por todos, pela grande maioria, né? Estando não tão bem no Campeonato Brasileiro, mas com as Copas em dia, como se chama. Então, Rafa, qual a importância desse retorno do Grêmio para o seu estádio nesse momento? Eu vejo até o Renato, ele parece durante a temporada todo de saco cheio, parece que ele quer voltar pro Rio de Janeiro jogar futebol, ele tinha que combinar, então no meio da temporada, tira 15, 20 dias, vai lá jogar seu futebol e volta, porque ele parece que se desconecta da equipe
desconecta do time. Até demonstrando uma irritabilidade, né? Ele tá muito irritado. Nas entrevistas, ele explode por qualquer coisa. Perguntas rotineiras, ele falta agredir algum repórter. Então ele tá muito irritado. E a torcida, acho que tá se cansando dele também. Mas este momento é a hora de abraçar o time. Então o retorno para a Arena é para que a torcida, ao invés de ir lá cobrar, a gente já falou várias vezes aqui, vaiar e incomodar, apoiar. Ignora o Renato. O Grêmio é muito maior que, apesar dele ter uma estátua lá, como a gente já falou, ainda assim o Grêmio é muito maior que ele. A torcida torce pro Grêmio e não pro Renato. Então, que, né, possa abraçar o time. Agora, voltando para casa, né, seus torcedores... Cara, é difícil se deslocar. Vou para Curitiba. Quem tem condições, toda hora tá indo para Curitiba, toda hora tá indo para Caxias, toda hora tá indo... Então, agora o torcedor tem mais facilidade de acessar. Então, é hora de abraçar o momento. Não é fácil, não vai ser fácil, né? Vai ter... Apesar da recuperação recente, ainda muita pedreira pela frente. Acho que é o momento de abraçar o time, sim. Tem todo um segundo turno, né, Rafa? Tem todo um segundo turno do Campeonato Brasileiro. A importância do ano agora volta a ser a única competição disputada. Acabou, como bem colocou o Rafael, não temos mais 3 competições para o Grêmio, não temos mais 3 competições para o Internacional. Vamos repassando agora para o time do Internacional. Vamos falar um pouquinho de um outro grande ídolo da sua torcida, algo que foi, penso eu, comemorado, que é a volta de D'Alessandro. D'Alessandro, ele volta ao seu clube como diretor esportivo nesse momento, e eu quero saber de vocês, como vocês conseguem haver esse retorno desse ídolo frente à torcida, frente a toda a situação que o Inter se encontra nesse momento, Rafael? Como tu falou do futebol brasileiro, é resultado e a torcida cobra resultado, a torcida vai cobrar o resultado e quando esse resultado não aparece, cabeças vão rolar e tem que mostrar quem é que vai ser a próxima cabeça. No caso do Internacional foi o Magrão. O Magrão foi demitido. Quem é que vai no lugar do Magrão? Agora chega o D'Alessandro. Eu tenho um pouco de receio / medo pela torcida do Internacional que a imagem dele possa vir a ser comprometida. Porque o presidente Alexandre Barcelos, ele já não faz um trabalho que agrada a toda a torcida do Internacional. Ele já fritou alguns jogadores e alguns comandados do próprio Barcelos ali na comissão técnica. E eu tenho medo que o D'Alessandro possa vir a ser o próximo. Tudo bem, dentro do vestiário, eu entendo que o D'Alessandro vai ser muito mais respeitado, ainda mais pelos sul-americanos, Valência, Borré, Alário, do que o Magrão era. Porque o Valência está chegando agora no Inter, por exemplo, né? Chegou agora no Inter, quem é que entrou no vestiário? O Magrão é um ex-jogador. E ponto. Sim. Quem é que tá entrando no vestiário agora? É o D'Alessandro. É um ídolo do clube. É uma outra vivência. Ele chega, o pessoal vai ficar quieto e vai parar pra ouvir. Então, eu acho que a cobrança que ele vai conseguir agora colocar nesse grupo dos jogadores do Internacional vai ser um outro nível. A gente sempre sabe que ele sempre foi infusivo, ele sempre foi uma pessoa muito direta no raciocínio dele. Então, eu acho que ele vai agregar no time muito. Mas eu tenho medo de que resultados não vier a acontecer, vai acabar sobrando pro lado dele. Eu acho que não era o momento agora dele voltar. Eu penso que seria também o ideal ele começar no próximo ano. Mas, já que tá aí, vamos aguardar para ver e esperar que dê certo. Eu pactuo da tua ideia um pouquinho diferente. Eu vejo que ele hoje é a peça mais importante que poderia estar chegando no Internacional. Concordo. Porque, como tu bem colocasse, a questão do jogador olhar para um representante, olhar para um ídolo, Sim. como campeão, ele é muito diferente. Não que o Magrão não tenha sido campeão, né? O Magrão coleciona títulos dentro do Inter, né? De uma das melhores épocas do Internacional. Mas o D'Alessandro, ele tem um pouco além do Magrão. Ele tem vamos lá, começando pela origem, argentino, atípico sangue mais quente. Ele consegue reproduzir nas suas entrevistas o que ele sente e o sentimento do seu elenco, quando era como jogador e agora também como diretor esportivo. Eu vejo a importância dele hoje exatamente pelo momento que o Internacional está vivendo. Me parece muitas vezes que os jogadores, até já falamos sobre isso em outros programas, que eles não entendem onde eles estão. Uhum. Ener Valencia é um jogador de seleção equatoriana, só que ele não está entendendo que ele está num clube campeão do mundo.
Um dos maiores, Desligado, né? muito desligado, muito desatento, não sabem a importância que cada um deles tem frente à instituição internacional. E a figura do D'Alessandro eu penso que vem para limpar esse cenário Colocar num os pés sentido no chão do positivo. jogador. Todo mundo, colocar todos na mesma linha para, primeiramente, entender onde estão. Segundo, respeitem sua torcida. Terceiro, organizar junto com o treinador. Aí vem o único ponto que ainda eu tenho uma interrogação, que é a questão como vai ser D'Alessandro junto com Roger Machado. Isso é apenas o segundo turno do Campeonato Brasileiro vai nos explicar isso. Só que a presença dele eu vejo como muito importante, Rafa. Eu vejo que é um ídolo, é um jogador que tem fala muito bem, ele representa a sua torcida e representa a indignação da torcida. Que eu vejo que foi esse movimento que o Alessandro Barcelos fez, de ir buscar alguém que entende todo o movimento da instituição e trazer para dentro do clube. Primeiramente, acho que eu vou usar as palavras, ele veio para apagar incêndio. A com coisa tá certeza. feia, quem que vai acalmar os ânimos aqui? Foi uma jogada política, não dá para dizer, porque ele era lá atrás apoiador da outra chapa contra o atual presidente. Mas foi um movimento interessantíssimo, na minha visão. Acho que era o momento realmente dele vir e fazer essa contribuição. Ele já fez esse papel no Cruzeiro há pouco tempo atrás. Isso. Só que pela, né, interrupção do trabalho do Ronaldo, a troca toda de diretoria, ele saiu, mas fez um bom trabalho ali no Cruzeiro, dá pra dizer. Isso eu até ia perguntar, Rafa, vou te interromper. O trabalho dele foi interrompido, aproveitando esse gancho, ele foi interrompido por um mau desempenho ou por uma troca de gerência de uma SAF? Que hoje a gente tem que saber respeitar também os clubes que adotam esse tipo de estrutura empresarial. Então eu queria saber isso do D'Alessandro. Aconteceu tudo muito junto ali. Ele não tava indo mal, mas eu acho que tem jogadores, assim como ele é pro Inter, existem jogadores no Cruzeiro que vão ter um peso maior para ter essa comunicação com os jogadores, entre jogadores e diretoria. Então, esse papel, acredito que ele vai exercer muito melhor aqui, no Internacional. No Cruzeiro, ele fez o seu trabalho, não de tanto destaque, né? Não se comentava muito sobre a super eficiência ou não do trabalho dele, um trabalho estável, mas aqui ele saiu no encerramento do ciclo ali da equipe do Ronaldo mesmo, saiu pela porta do lado, nem da frente, nem dos fundos. Sim. Ninguém, daqui a pouco ele já não tava mais, então foi uma situação assim, como já tava tudo mudando, acabou que não foi assunto. Um trabalho nota 6, então. Nota assim, 6, nota 7, sem Regular. Sem brilho. regular, sem brilho, mas sem comprometer. Mas vê que ponto importante que tu nos traz, Rafa, que é a questão anterior a Alessandro Barcelos. E é o que eu defendo muito. Sempre a instituição frente a qualquer jogador, a qualquer ídolo. E o próprio D'Alessandro era realmente da chapa contrária ao Alessandro Barcelos. Só que ele entendeu a importância do momento dele estar hoje junto com alguém que ele já foi rival. Não podemos chamar de rival, mas Exato. enfim, partidos diferentes, segue a vida tudo certo. Isso eu vejo a grandeza do D'Alessandro. Eu admiro muito como jogador, como capitão e como alguém que consegue mobilizar o seu elenco. E como ele é diretor esportivo, Rafael, eu vejo que ele tem esse acréscimo nesse momento do Inter. Com os estrangeiros que estão no Internacional, com aqueles que estão chegando agora, e infelizmente ele não conseguiu com aqueles que estavam de saída. Porque penso eu que daqui um pouco, se ele tivesse chegado um pouco antes, ele poderia até ter tido uma influência em manter esses jogadores. Porque me passa muita impressão, Rafael, e eu quero ouvir de ti, que cada jogador do Inter, eles não conseguem entender onde eles estão. O Arangues é um exemplo que eu vejo com infelizmente negativo. Eu tinha ele como uma grande admiração como atleta, como profissional, tanto quando ele era do Internacional, como posteriormente ele foi para a Alemanha. Só que ele sai do Inter alegando uma lesão. Ele chega no clube chileno, em 6 dias ele está em campo. Então, essa transformação eu penso que pode ser que o D'Alessandro altere dentro do vestiário. O famoso, o avião curou, né? O avião, chegando na Alemanha, ele já chegou já fazendo tratamento, já estava tudo pronto. O espaço aéreo, como se chama.
Ele Então foi é curado. aquelas coisas, né? Tem coisas que só acontecem com o Internacional. Acho que já virou um mantra aqui do pessoal do Sul. Mas ultimamente tem acontecido demais algumas coisas com o Internacional, né? A gente tava vendo no início do ano o elenco que estava sendo formado pelo Inter. Foi repercussão nacional. Olha o elenco que o Internacional estava montando. Tava todo. Os torcedores de fora estavam querendo saber como é que vai ser esse time do Inter. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Mas já pensando por elenco, era um elenco que estava brigando para disputar tudo e mais um pouco no Campeonato Nacional, no âmbito nacional do Brasil esse ano. É. Porém, tem coisas que só acontecem com o Internacional, parece que vai definhando ao longo do caminho, vão perdendo interesse dos jogadores. A Copa América pode ter atrapalhado, mas já era uma coisa que já estava no calendário, então era uma coisa que dava para ter sido planejada melhor. Então, agora ver se com o D'Alessandro agora o Inter consegue tomar o rumo certo. Possivelmente, obviamente, cair não é uma opção, mas alçar voos maiores, uma pré-Libertadores, alguma coisa assim, porque esse elenco do Inter era muito mais promissor do que acabou sendo este ano. Agora, E pegando esse pensamento, eu fico encontrando muitas contradições no atual momento do Internacional. Que, por exemplo, se escutou muito que o Inter hoje está de férias. Só que isso, acredito eu, que parte apenas da questão da mídia. Porque desde o início do ano, desde o final do ano passado, o Alessandro Barcelos trouxe uma pauta de que o Campeonato Brasileiro era e vai ser até o final do ano a prioridade. Eu posso, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas eu não ouvi em nenhum momento o Inter priorizando a Copa Sul-Americana. Em nenhum momento o Internacional chegou e priorizou as Copas, tanto Copa do Brasil como Sul-Americana. Então, esse movimento de trazer o ídolo, e me chama a atenção essas saídas repentinas, me causa um pouco de estranheza no que o presidente do clube falou no início do ano, porque ainda tem muito campeonato pela frente. Tem que lembrar que o Internacional tem 4 partidas atrasadas. a Copa Asterisco do Inter, né? A Copa Asteriscos, que essa Copa Asterisco pode colocar ele hoje entre os 8 primeiros. Sim. Então, essa prioridade de que estão falando, estão de férias o Internacional e o Grêmio, isso eu não concordo. De forma E, alguma. e penso que com essa remodelação de direção, pode haver uma melhora nesse sentido e voltar os trilhos para o objetivo principal do ano, que é o Campeonato Brasileiro. Campeão, talvez não. Porque hoje temos algumas equipes que a gente vai falar logo em seguida, que estão muito bem no âmbito nacional, mas também não pode jogar a toalha. Não, eu acho que se tem alguém que tem o direito e vai ter voz pra dar tapa na cara desses que ainda não entenderam onde estão, esse cara é o D'Alessandro. Se alguém vai falar e vai falar apontando o dedo na cara e qualquer um dentro do clube vai abaixar a cabeça e vai ouvir, esse cara é o D'Alessandro. Então, eu acho que é um movimento, realmente, como eu estava dizendo, importantíssimo e muito acertado. Vou fazer só uma analogia. Vejo hoje o D'Alessandro tendo a representação que o Renato tem frente ao seu elenco. Até, isso que eu ia dizer, até porque o Roger não tem esse perfil de cobrar, né? Perfeito. O Roger é o paizão do elenco, é aquele que vai abraçar o elenco, vai dar carinho pro jogador e tudo mais. Então, o D'Alessandro é o dedo na tomada, é o jeito para fazer os caras acordarem, ver onde eles estão, o que eles podem dar, o que eles não estão entregando. Então, acho que pode ser bem benéfico pro Inter, sim. E falando de desempenho no âmbito nacional, vamos partir agora para o Rio de Janeiro. Vamos partir para um time que hoje está surpreendendo o Brasil. Eu vejo que não nesse momento, mas por uma estrutura toda consolidada, que é o Botafogo. E o Botafogo hoje vem bem no Campeonato Brasileiro, classificado na Copa Libertadores, frente a um dos maiores adversários do âmbito nacional, que é o Palmeiras, e por isso o questionamento que fica. Ele pode ser colocado como um time a ser batido? Ele é hoje um dos imbatíveis do Brasil? Rafa? Hoje, sim. Mas é um time que veio amadurecendo. Acho que vamos usar, trauma do que aconteceu no ano passado. É um time que vem de uma SAF aí de 3 a 4 anos, mais ou menos, que vem se construindo, o que me prova numa boa gestão de SAF. É possível, sim. Hoje, o Botafogo há quantos anos nem aparecia no cenário nacional. Tava num cai e volta, meio de tabela. E hoje a gente está considerando ser um dos próximos imbatíveis do Brasil.
ainda tem muito que mostrar pra gente poder concordar com essa frase, mas sim, hoje é um time muito bem treinado, muito estável, um time muito maduro, que sabe sofrer na hora que tem que sofrer. Teve derrotas feias pro Cruzeiro, até pro Juventude aqui, o que parece um pouco no momento de descontração, de falta de concentração, né? Ou oba-oba, ou já tá ganho, mas aí eu acho que voltou a não cometer, né? Não chegou a cometer os erros que cometeu no ano passado. Uma Sim. sequência de derrotas que jogou o time muito para baixo. A vitória na Libertadores, importantíssima, importantíssima. O torcedor chegou a suar frio, vai pipocar de novo esse time. Tomou 2 gols do Palmeiras, estava ali para poder empatar. Acaba tomando o terceiro. Acaba que tomando o foi terceiro, anulado, né? que Foi bem anulado, mas foi bem anulado. anulado. Salvo pelo VAR, né? Porque, né? E no último lance, o Gabriel Menino acerta uma falta no travessão, que o goleiro nem vai O na bola. torcedor tá traumatizado, mas eu acho que é um time que tá mais maduro, mas que ainda tem muito que mostrar para poder se consagrar campeão e se tornar um grande clube aí, voltar a ser, né, do tempo glorioso do Botafogo. Ainda falta um pouquinho. Imbatível, a gente chegou no auge do Flamengo e Palmeiras, né? Demorou tempo, mas chegou lá. Ainda não dá para ser considerado imbatível, apesar de, num período de menos de uma semana, ter ganho de Flamengo e de Palmeiras. E, claro, toda a dificuldade que foi apresentada contra o Palmeiras, abriu 2-0 no primeiro tempo, jogando muito bem, e soube sofrer, como o Rafa bem destacou. Mas esse Botafogo já demonstra ser um pouco diferente daquele Botafogo que a gente estava vendo no ano passado, que era um primeiro turno absurdo, que fez aquela campanha sensacional e acabou depois deixando o título escapar. Eu acho que esse Botafogo já está mais calejado, já está mais pronto para coisas grandes. Eu acho que agora, se eu não me engano, pega o São Paulo na Libertadores, também tende a passar, se manter esse bom nível de futebol. Então eu acho que o Botafogo pode crescer e vai crescer muito na temporada na Libertadores, porque também tem que mesclar elenco, joga com o time no final de semana, outro time durante a semana, pode ser que atrapalhe, mas o Botafogo tá no rumo certo e tem tudo para continuar crescendo. O trabalho está sendo muito bem desenvolvido, penso eu, vendo resultados. É um trabalho que não é de hoje, é uma SAF. SAF no Brasil ainda é um desafio. Mas ainda vejo, sim, o Botafogo com algumas fragilidades. Como bem citado por vocês, eu vejo alguns resultados que ainda demonstram essa fragilidade de um clube que tem que confirmar essa questão de se tornar imbatível, se tornar algo a ser um alvo de todos os clubes brasileiros, vamos dizer assim. Porque hoje nós temos o Botafogo passou pelo Palmeiras, o Palmeiras não está bem esse ano, visivelmente já foi desclassificado na Copa do Brasil, restou somente o Campeonato Brasileiro. O Abel Ferreira, muito semelhante ao Renato, está tendo algumas irritações que não se justificam e eu não consigo entender o porquê desta alteração, né? Porque ele é uma questão de saco cheio já, né? Me parece que já está de saco cheio, mas ao mesmo tempo vejo que ele compra junto com a presidente lá do Palmeiras, a Leila, que é algo que está me chamando a atenção negativamente. Eu preciso olhar um pouco mais a questão do Palmeiras para entender o que realmente está acontecendo. Mas com relação ao Botafogo, o Botafogo levou 3-0 do Juventude. Nenhum tipo de... Não tô menosprezando o Juventude. Que hoje é o melhor time gaúcho. Que hoje é o melhor time gaúcho, com todo o seu mérito, porque soube entender o momento. Tá em 2 competições. Tá em 2 competições e vejo que... o primeiro colocado hoje no Campeonato Brasileiro. Pega o Corinthians agora, que também, se duvidar, é capaz de passar pelo Corinthians ainda. Bastante fragilizado. Eu acredito muito que passe. Eu acredito numa semifinal de Copa do Brasil pro Juventude seria muito legal. Aí o Botafogo... Exato, e muito pela questão financeira também. É um clube que precisa muito, não que os outros clubes não precisem, mas o Juventude precisa muito mais do que outros que estariam podendo competir. Não tem tanta mídia, não tem tanto patrocínio como poderia ter. Tem uma torcida apaixonadíssima. Tive a oportunidade de acompanhar o Juventude algumas vezes dentro do Alfredo Jaconi. É uma torcida apaixonada, então seria interessante de ver. Se esperava uma queda quando o Roger saiu do Juventude, como se ele fosse o mentor, claro que era, mas como se ele desse os resultados para o Juventude, mas o Jair Ventura está fazendo também, soube dar sequência no trabalho. E aí vem um ponto importante sobre o Botafogo. Ele entendeu o campeonato do ano passado, mas ele acreditou no seu projeto.
que é dar sequência no estilo que o time atua, dar sequência no elenco que tem e reforçando, mas não reforçando para alterar esquema tático, forma de jogo, treinador. Eles deram continuidade com algo que estava dando certo. Vejo isso como um ponto muito positivo, mas o Botafogo sempre me traz ainda um pouquinho de pé atrás, porque o maior rival do Botafogo é o próprio Botafogo. E acho que até o torcedor tem essa sensação também, né? De não gritar mais campeão só quando já tiver com o título levantando. Antes disso, ainda não. E agora pega um tricampeão da América, sedento por título, que é o São Paulo. Esse confronto eu quero olhar de perto o desempenho do Botafogo para daí sim começar a confirmar esse favoritismo. Porque a gente tem que lembrar que a Copa Libertadores nem sempre é desempenho. Muitas vezes é peso de camisa, muitas vezes é saber onde está. E o Botafogo hoje, ele é um coadjuvante naquelas quartas de final, frente ao São Paulo. Porque a grandeza que tem o São Paulo frente ao Botafogo, com todo respeito ao torcedor do Botafogo, mas não se compara. Então, eu ainda vejo um pouco de fragilidade e tomara que se confirme ao final do ano. Tem um Campeonato Brasileiro longo. O Fortaleza está a 1 ponto do Botafogo, que é uma outra surpresa. Uma belíssima campanha. Porque também acreditou no trabalho do seu treinador, que dando continuidade está lá na segunda posição com um jogo a menos. E quem são as super estrelas, os super atletas que tem no elenco do Fortaleza? A gente não consegue destacar muita gente ali, mas é um coletivo, um time muito bem treinado, um time letal, um time que vai chutar pouco no gol e que vai fazer seus resultados. Então eu acho que ainda existe uma briga boa ainda pelo título, não dá para se, assim, o torcedor considerar que tá ganho, muito pelo contrário, vai ter que batalhar muito, e eu acho que isso vai motivar também. A campanha do ano passado foi algo bizarro, tava muito na frente, acho que o Oba-Oba entrou para dentro do vestiário, e essa maturidade é importante. Esse calo é importante para o clube entender. Quando começa-se a ganhar, tem que saber ganhar e tem que saber perder. Se manter no topo também. E tem que saber se manter no topo. Eu sempre cito isso com relação ao próprio Grêmio. Que o Grêmio ganhou tudo nos anos 2016, 17, 18 e não soube o momento. Não soube entender onde estava, em que patamar se encontrava. Mesmo Fórmula 1 Internacional, quando foi campeão em 2010. Tanto que está num jejum maior que o Grêmio, mas lembrando que o Grêmio também já está há 6 anos sem ganhar nenhum título de expressão, porque eu vejo que os clubes gaúchos não entenderam a sua dimensão frente ao momento que eles estavam vivendo. E falando em momento, vamos passar agora para um outro estado, aproveitar a presença do nosso ilustre Rafa aqui de Minas Gerais. Vamos falar um pouquinho de Cruzeiro e Atlético Mineiro. Vamos falar nesse programa especificamente dos grandes. Rafa, projeção dos rivais. Deve estar no mesmo patamar nesse ano de 2024 e também a gente pode projetar já 2025? Acredito que o patamar é bem semelhante, né? A gente teve o Clássico Mineiro recentemente, um jogo feio, um jogo amarrado, ninguém conseguiu entregar o que poderia entregar, né? Poucas finalizações, pouca inspiração, pouca criação, um jogo mais de contato, enfim... Mas mostrou muito, acho que o momento dos dois times. O Atlético poderia estar muito melhor, né? Porque realmente iniciou o campeonato com um elenco muito pronto, já que veio de um campeonato do ano passado muito bem. Só que não tem entregado, né? Tá abaixo do que se espera. Aí começa a se colocar a culpa no gramado, a gente já falou sobre a torcida, sobre a acústica e hoje apelidado carinhosamente pela torcida rival, a Arena JBL, porque foi colocado caixinhas de som para reproduzir som, mas aí agora o problema é o gramado, vão voltar a jogar no Mineirão, para justificar o que tem acontecido, que é a falta de futebol. Gabriel Milito já tá manjado, o sistema de jogo, né? Todos os treinadores já conseguem identificar, marcar, tem ganhado muito, às vezes, mais na força, um pênalti, uma situação assim, agora passou na Libertadores, contra o São Lourenço, não fez um bom jogo, foi muito mais na força mesmo, a torcida, a caixinha de som, ou sei lá quem empurrando, né? Fez ali o resultado, mas não tem convencido, mas também não é o momento de trocar o trabalho,
né, se mantém. De repente implementar alguma ideia ou outra. A ausência do Hulk é importante também, né, que teve uma lesão e tem ainda alguns jogos fora. Então a falta dele, mas a gente tem Paulinho, a gente tem ali uma série de jogadores que poderiam corresponder e não estão correspondendo. O Hulk volta ainda esse ano. Cara, não Pelo tem grau da lesão. não tem essa informação, mas acredito que não. Eu recordo de confirmar que ele não volta para os Jogos da Libertadores, que o Atlético Mineiro tem a melhor campanha agora, com a queda do Palmeiras. do Palmeiras, né? É um time que está se criando uma tradição dentro da Copa Libertadores, mas também não confirma, não tem confirmado. Nos últimos anos foi campeão com aquele super time do Ronaldinho Gaúcho e companhia, mas também não vem se confirmando. Perdendo uma peça tão importante como o Hulk, eu vejo que fragiliza. E além dessa fragilidade, é com relação ao torcedor. O time está discutindo com o torcedor. Eu quero O até time tá aproveitar brigando. a participação do nosso setorista e fazer uma pergunta também. Porque aqui no Sul a gente está acostumado com a gangorra, né? Na dupla Granal. Um tá em cima e o outro tá sempre lá embaixo. Ou os dois estão na mesma quando estão lá embaixo. Os dois lá em cima tem sido difícil ultimamente. Tu acha que eles estão mais equiparados hoje por um demérito do Atlético Mineiro ou foi o Cruzeiro que cresceu muito e conseguiu empatar hoje com eles? Então, falando sobre o Cruzeiro e já respondendo a sua pergunta, o Cruzeiro cresceu muito nessa última janela e nesse último ano também dá para dizer que o trabalho do Fernando Seabra foi surpreendente a ponto de nivelar muito. Nivelar, né? Ano passado isso não existia de jeito nenhum, nem se fala nos outros, onde o Cruzeiro passou 3 temporadas na Série B. Né, muito por conta também da situação financeira que quebraram o clube e o Internacional passou por isso há um tempo atrás também, sabe do que eu tô falando. Mas hoje o que se equiparou foi bom trabalho, né, vontade de jogar, ideia de jogo que se implementou, mas também agora a soma de reforços Tem um conseguiu elenco bom, né? Acho agora que o com o melhor elenco. 10 do Brasil hoje é o do Cruzeiro. Hoje o Matheus Pereira tem, apesar da torcida ainda criticar muito em alguns jogos pela falta de vontade, né? Parece que jogo fora ele vai, mas não sei se eu quero jogar, mas aí jogo em casa, quando ele quer, ele arrebenta, Eu acaba vi com o jogo. discussões também dizendo que se o campeonato acabasse hoje, ele poderia ser eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Eu concordo. Ele tem feito muito bons jogos quando, é um absurdo que ele joga, quando ele decide, quero jogar, ele acaba com o jogo. Sim. Ali, Tem que bastidores... achar o botão dele pra deixar sempre ligado. Né? Fala-se, né, entre torcedores, que ele desejava muito aparecer agora na lista do Dorival Júnior e não apareceu, o que o deixou cabisbaixo. Mas, cara, eu acho que isso tem que ser o contrário. Ele tem que Motivar mais motivar ele ele a jogar muito mais para poder buscar. Claro. Então, mas respondendo a pergunta, realmente foi um bom trabalho. Agora a associação dos reforços, que são muito bons reforços. Agora o Cruzeiro tem praticamente 2 times, que já não se tinha aí há 4, 5, 6 anos, mal tinha meio time, mal tinha um jogador de destaque, agora tem jogadores ali que é uma boa dor de cabeça pro treinador, e tem feito um bom trabalho. Essa questão de equiparar hoje o Cruzeiro. O Cruzeiro chega no momento do Atlético Mineiro, na grandeza, pela questão do período, né? Porque falando historicamente, de tradição, eu ainda vejo o Cruzeiro, desculpe aos torcedores do Atlético Mineiro, com todo respeito, mas o Atlético tem que correr muito atrás ainda da história do Cruzeiro. O momento do Cruzeiro foi sim conturbado, mas é mais um exemplo de uma SAF que está dando certo, no meu ponto de vista, na minha opinião, que é algo que é uma continuidade de trabalho. O Rafa trouxe em outro momento e aquilo me fixou muito a começar a olhar os jogos do Cruzeiro de uma outra forma, que eles estão mantendo uma forma de jogar. Eles estão mantendo um plano de ataque, vamos dizer assim, um plano de negócio está ali. O jogador vem se ele quiser estar dentro daquele plano. Se não, tá fora. Esses reforços do Cruzeiro eu vejo com muito bons olhos. São nomes promissores, jovens, e não vejo equiparando com os antigos, como o exemplo do Cássio, mas há uma importância para o futuro. Eu vejo o Cruzeiro hoje um momento muito bom na Copa Sul-Americana, fazendo um campeonato brasileiro super regular. Não vejo nenhum momento de instabilidade
do Cruzeiro. O Atlético Mineiro muito bem na Copa Libertadores, não tão bem no Campeonato Brasileiro. E eles estão dividindo agora a vitrine, vamos dizer assim, na minha opinião, em Minas Gerais. O que é muito importante para o Estado. É muito positivo. Muito positivo. O que o Atlético Mineiro tem uma Copa Libertadores, uma possibilidade de ir adiante, de passar. Ficou Atlético Mineiro e Fluminense, correto? Sim, seria o Grêmio. O que poderia ter sido o Grêmio caso se classificasse o Fluminense. Eu vejo já também como um bom embate. O Atlético Mineiro pode sim confirmar a classificação contra o Fluminense, mas o Fluminense está numa crescente. Vai ser um bom jogo, Vai ser um bom jogo. O Cruzeiro fez uma classificação épica. É uma classificação histórica contra o Boca Juniors. O Boca Juniors a gente pode jogar pedrinha no rio. Disputando contra eles é sempre muito complicado. É sempre... E engrandece muito. E também endossa o momento. Cara, Que é algo que o torcedor do Cruzeiro hoje pode ver essa classificação refletindo no ano que vem. Eu acredito muito que o projeto não é para 2024. Pelas peças que estão trazendo, pelos contratos que estão firmando, é para dar continuidade àquilo que foi iniciado pelo Ronaldo. Então, isso eu vejo com muito bons olhos frente ao Cruzeiro. Com o Atlético Mineiro, enquanto eles não estiverem alinhados com o seu torcedor, com o discurso do seu próprio treinador, e perdendo, infelizmente, os atletas principais, eles vão ainda manter uma instabilidade alta. O Zaratio se lesionou agora, correto? O Zaratio vai ter que passar por uma cirurgia, que é um outro grande nome daquele elenco. Grande nome. Então, o Cruzeiro eu vejo com muito bons olhos, eu particularmente com melhor olhos do que o próprio Atlético Mineiro, porque eu tenho a síndrome do torcedor. E o torcedor ele sempre tem que ser respeitado. E na minha opinião, o torcedor Atlético Mineiro não está sendo respeitado. A instituição está voltada contra o torcedor, está reclamando do torcedor. Isso em nenhum lugar do mundo dá certo. Não. Nenhum lugar do mundo deu certo o elenco, a instituição indo frente ao seu principal patrimônio. Então, essa projeção dos dois rivais, vejo com bons olhos. Classificação na Sul-Americana. Quem é que o Cruzeiro pega agora? Pega o Libertad do Paraguai. E é aquele tipo de classificação que deixa o time cascudo para disputar o título, né? Então, cara, contra o Boca Juniors, por mais que não esteja no seu melhor momento, ainda assim é um dificílimo jogo. Sempre vai ser. No início do jogo, com 1 minuto, não sei se chegaram a ver. Uma expulsão o lateral Advíncula expulso. A torcida vem a loucura, vai ser goleada, vai ser... Na transmissão se escutava, hoje é dia de goleada. E a torcida enlouquecida. O Cruzeiro abriu 2-0 aos 20 minutos. Mas aí toma um gol. Volta no segundo tempo. Um jogo muito, muito pegado. A catimba, toda aquela coisa. Passou muito perto de tomar um gol no finalzinho do jogo. Chega nos pênaltis, aquele apavoro, aquela situação toda. Tem o Cássio, que é um grande pegador de pênaltis, mas dessa vez não foi bem nos pênaltis. Não foi bem, não passou nem perto. Mas, enfim, o Cruzeiro merecidamente levou a classificação e vem cascudo aí para as próximas etapas aí do campeonato. É a classificação que, se vier o título, tu vai olhar para trás e vai ver, Foi aqui ali. virou a chavinha. Foi ali. Aqui que esse time engrenou. E o Atlético Mineiro, Rafael, frente ao São Paulo, um tricampeão da América, muito bem colocado pelo Rafa. O Boca nunca tá morto. O Boca ele pode ter um jogador expulso, ele pode perder pênalti, e ele vai estar sempre competindo, assim como o São Paulo, na minha opinião. O que se espera desse confronto Atlético Mineiro e São Paulo, Atlético Mineiro e Fluminense? Jogão. Acho que é tudo que a gente vai ter para ver de bom futebol. E eu acho que o Fluminense vem também cascudo após essa eliminação para cima do Grêmio, porque conseguiu buscar o resultado no Maracanã. E agora eu acho que o Galo e o Fluminense tem tudo para fazer um ótimo jogo e ver que agora quem é que pode passar para complicar mais aí a vida na Libertadores. Certo. Passando um pouquinho, gente, vamos falar agora de âmbito internacional. Esse assunto ele é um assunto muito bom de se falar, porque quando a gente está tratando de coisas boas, sempre é maravilhoso. Vamos falar um pouquinho de Real Madrid. Qual é a fórmula mágica para parar esse time que é tão grande, que vem conquistando tanto e, além disso, buscando excelentes jogadores
como o francês Mbappé. O que esperar do Real Madrid com este jogador, Rafael? Bom, para começar, que eu acho que a fórmula mágica para parar o Real Madrid não vai ter, porque o caminho agora seria ganhar do Real Madrid enquanto eles estão entrosando o elenco. Contra a Atalanta foi um 2-0, que quando estava 0-0, eles não estavam jogando tão bem, estava uma pressão da Atalanta, milagre do Courtois. Foi uma defesa incrível. Depois, botou a bola no chão, conseguiu concentrar melhor e conseguindo fazer os 2 gols, já com o gol do Mbappé na estreia. Mas assim, teve a estreia no Campeonato Espanhol, que foi um empate fora de casa contra o Mallorca, se não me engano, que foi o gol do Rodrigo. Dá pra ver ainda que ainda tem erros de posicionamento dos 3 lá na frente, do Vini, Mbappé e do Rodrigo, que a hora tá os 3 pela esquerda, tem até uma foto, estão os 3 na ponta esquerda enfiado. E até o Ancelotti conseguir botar esse time no eixo, que não vai ser muito difícil, não vai demorar muito, mas se o Real Madrid não perder agora, nesse começo, eu acho que tem tudo para ser campeão da La Liga invicto. Porque ano passado, o Real Madrid teve 2 derrotas na temporada. Perdeu para o Atlético de Madrid e depois foi eliminado pelo mesmo Atlético de Madrid na Copa do Rei. Então, para o Barcelona sequer perdeu. Conseguiu empatar e vencer. Eu acho que na temporada colocar 5 derrotas para o Real Madrid, vai ser muita coisa. Porque vai disputar a Champions League. Vai ter uma fase de grupo que geralmente eles passeiam para cima dos clubes inferiores. Depois vai ter o mata-mata. O Real Madrid na última Champions League foi campeão invicto. Então eu acho que para parar esse Real Madrid, não vai ter o dia ruim do Mbappé, mas ainda tem o Vinícius Júnior, ainda tem o Rodrigo. Talvez agora uma proposta bilionária aí do Vinícius Júnior, né, para ir para a Arábia, se acabar se concretizando, vai ser uma baixa importante, mas não sei, vão ter que jogar armado para se acontecer Real Madrid, porque acho que é o único jeito de parar esse elenco galáctico. E que bom para quem torce para o Real Madrid, talvez ruim para o futebol, porque perde aquela competitividade legal, mas é bom também a gente parar e olhar uma tarde um time desses jogar, porque é bonito de ver. Que projeção ousada, hein, Rafa? O invicto, La Eu Liga acho, eu invicto. acho. Cara, Vamos deixar eu- registrado, hein? 14º botar. episódio. Falando hoje. Rafael, hoje, se quer Cravo. cobrar resultado depois é barbado. Vamos É lembrar hoje. o que foi É dito hoje. anteriormente. Real Madrid, campeão? Invicto. Cara, não vou discordar. É um time que vem pra pra ganhar do Real Madrid hoje é pela fé só. Né? Torcer, rezar muito antes do jogo, porque por mais que tenha momentos de instabilidade no jogo, em alguns jogos, e isso aí eu acho que chega a ser histórico do Real Madrid. O Real Madrid toma algumas pressões, se consolidou uma frase, se não matar o Real Madrid, ele vai te matar. Então, isso por conta da Champions League. E realmente vai ser difícil, porque apesar de tomar pressão, tem um grande goleiro atrás, se for para fazer grandes defesas, esse é o cara, né? Tem uma defesa muito sólida, então vai tomar algumas pressões, mas, cara, chegou no ataque, deu chance, tem 3 caras ali que vão matar a jogada e não precisa de muitos. Porque né? o Real Madrid vai enfrentar toda a La Liga e vai enfrentar 2 vezes o Atlético de Madrid e o Barcelona, sendo 2 no seu estádio, que vai ser muito improvável ele perder em casa, como já nem perdeu na temporada passada. Eu acho que realmente é uma projeção ousada, mas eu tô bem confiante que vai acabar se concretizando, porque claro, falando hoje com todos o elenco à disposição, né? Futuramente, se vier lesões, se vier alguma coisa, aí já pode mudar um pouco a figura. Mas o elenco é bem recheado, eu acredito que sim, que o time pode demonstrar tudo que se espera deles. A pressão vai ser enorme em cima deles, só que, por exemplo, quando for jogar contra Barcelona e contra Atlético de Madrid, eles vão querer muito mais do que quando for jogar contra Villarreal, for jogar contra o Málaga. Então eu acho que eles também vão querer se mostrar contra grandes adversários. Porque hoje em dia eles vão ganhar desses times inferiores, a gente vai se acostumar a ver o Real Madrid ganhar de 5-6-0. 5-6, vai ser coisa do Barcelona do MSN, o Barcelona do Tic Tac, que era 7-0, 8-0. Quanto é que foi o jogo? A Barcelona ganhou 8-6-0. Vai ser mais ou menos isso. Esse time aí tem tudo pra dar super certo na temporada, visto como um todo. E é um problema bom, né? Vocês citaram Vini Júnior, Rodrigo, Mbappé. 3 nomes indiscutíveis.
Só na frente, né? Depois Só na falar do frente. meio campo A gente também. nem vamos entrar em Bellingham, Valverde, Camavinga, Meu Deus. Carvajal, Courtois. É, um, é uma fórmula de trabalho que eu vejo no Real Madrid que faço um contraponto, não vejo negativo para o futebol. Eu vejo como um ponto muito positivo para o futebol. Para aqueles que entendem o momento, tanto no Brasil como mundialmente, pegar como referência. Pegar aquilo que está sendo trabalhado há muitos anos. Isso não é da década de 90, 80, 70. Não. O Real Madrid ele vem numa essência cultural, desde a A sua criação filosofia do Real Madrid é essa, até o né? ano de 2024. Então, que os clubes possam olhar para esse clube, é lógico que sempre tem que dimensionar a questão financeira, a questão de tamanho, mas podem traduzir para os seus clubes, dentro internamente, uma fórmula ganhadora, uma forma para a vitória. Lógico que o poder de investimento do Real Madrid jamais pode se comparar com qualquer time do Brasil, de muitos países da Europa, mas a gente pode pegar esse clube e ter como referência. As contratações deles sempre são pontuais. Nunca se verificou, como adoramos aqui no Brasil, contratação em pacote no Real Madrid. Houve a era galáctica, que infelizmente deu certo num primeiro momento e posterior não. Só que eles sempre deixam título. Sim. E a fórmula ali se verificou que não era aquilo que o clube estava em consenso com a sua fórmula de trabalho. Hoje o Real Madrid ele trabalha com nomes. Vamos lá. Quais desses nomes que nós citamos aqui? Vini Júnior, Rodrigo, Mbappé, Bellingham e Valverde. Quais deles têm títulos nas suas seleções? Nós temos um jogador que recém chegou. Mbappé campeão do mundo. Tem que sempre ressaltar isso. E vice-campeão. E vice-campeão. Só que os demais ainda estão buscando pelas suas seleções o que estão ganhando no Real Madrid. Essa tentativa, Rafael, de tirarem o Vini Júnior hoje do Real Madrid, eu vejo com muito maus olhos, tá? Eu vejo maus olhos como sendo brasileiro. Porque, infelizmente, o campeonato árabe ele não está ainda em patamares de competitividade com a Europa. Até a atração de assistir, do público, a audiência, não Exatamente. é a mesma coisa. A Liga também já não é aquela audiência maravilhosa. É a Premier League, que é a liga mais assistida do mundo. E ela não é a liga mais maravilhosa, porque daí sim reproduz aquela tua fala. Porque hoje tá quase se tornando sem graça olhar o Real Madrid jogar, mas é muito bom. Olhar exemplos positivos como desse clube é maravilhoso. Olhar o Clube Merengue em ação é um espetáculo. Amanhã tem, inclusive. Amanhã tem, inclusive. Então, assim, eu vejo eu sempre brinco até com o pessoal. Existe o Real Madrid e existe os clubes de futebol. E que esses clubes de futebol possam pelo menos pegar algo desse clube que é tão grande para retratar em suas esferas. Grêmio, Inter, podem pegar algo? Claro que sim. Organização de campo, organização tático. Tem condições para isso? Talvez ainda não, mas deem continuidade. Cruzeiro aplicando essa fórmula de trabalho de continuidade de um esquema tático, de uma forma de jogar excelente, é isso que tem que se criar. Então eu vejo ele sempre muito à frente do seu tempo, até usando né? Mas eu vejo isso como sempre muito bom. Exemplos bons jogadores, é uma dor de cabeça gigante pro Ancelotti, mas ele que se vira, ele ganha muito bem para isso. E eu tenho certeza, não sei invicto, tá, Rafael? Porque a La Liga ela é ingrata. Às vezes um clássico contra o Barcelona é algo que traz uma derrota, mesmo em momentos... Clássico é clássico, como se diz. E falando em La Liga, vamos aproveitar e vamos nos encaminhando para o fim. Vem uma discussão muito grande, tanto no Brasil como em outras regiões, que é as criações de ligas de futebol. Na Europa, hoje, nós temos as La Liga, Premier como referências. O que faz as ligas estarem bem à frente do resto do mundo? Rafa. Cara, eu acho que a organização ali, o foco, a ideia de fazer funcionar. Hoje a CBF, vamos já trazer para esse ponto, não tem organização nenhuma. É calendário, é time com 4, 5 jogos a menos, é um atropelando o outro. Realmente teve essa situação das enchentes aqui, mas nada justifica a bagunça que tá. Eu sou super a favor de ter uma liga no Brasil. Sempre tem um ou outro, que normalmente são os que ganham mais com a permanência da CBF, não vamos citar nomes.
Mas, cara, eu acho que é super, super interessante ter essa liga. Você vê que hoje a Premier League é a mais assistida, eu acho que até a mais disputada, mais nivelada. O clube que mais ganha e o clube que menos ganha, o Lanterna e o líder recebem receitas muito semelhantes, né? O clube que lute para conseguir isso. O Flamengo, por a gente estava falando no outro programa, vai construir seu estádio, vai ter mais receita, mas aqui, a partir do momento que você ganha mesmo, todo mundo tem condição de competir, né? Aqui no Brasil não tem. E a estrutura, claro, guardada as proporções do primeiro da Inglaterra e do último, o CT deles, dos dois, é muito parecido. O gramado é impecável do primeiro ao último. Arquibancadas, a torcida, é sempre lotado. Tu vai num jogo na Premier League, tu não consegue. Lá já tá por dias já esgotado no pior time da Premier League, tu não consegue mais ingresso. Porque é um negócio que já é estrutural, já é cultural da Inglaterra, que é a Premier League ser tão bem vista, um futebol vistoso, onde começou o futebol, né, que eles gostam de falar. Então, eu acho que o Brasil tem sim muito a aprender com eles e poderia melhorar bastante. Essa divisão igualitária, isso me chama muita atenção positivamente. É algo que a gente já tratou em outros programas. E no Brasil essa desigualdade piora muito. Piora muito não somente por nós sermos um país continental, né? E essa distribuição muito desigual. Muito desigual, basicamente por transmissão de televisão. A atração maior é a reprodução dos seus jogos nos canais abertos. Quem recebe mais? Por que o time do Nordeste vai vir a receber menos do que um clube no Sudeste? Porque a transmissão é muito mais vista pelo povo do Sudeste, mas o clube do Nordeste também tem condições de chegar nesse patamar se for incentivado. As ligas eu vejo sempre com muito bons olhos e assim torço muito que isso venha a chegar no Brasil, que a CBF aceite de uma vez por todas essa criação, porque é mais fácil de tratar. É mais fácil de tratar em quem tem interesse do que com terceiros. Hoje no Brasil a gente tem que conversar com os clubes, com as televisões e também com toda a questão de logística. A gente trazendo, olha o impacto que é o número de jogos que a gente tem aqui no Brasil. Todo e qualquer jogador chega aqui e reclama. Nós tivemos agora um recente exemplo do Luis Soares, um jogador do patamar que ele alcançou no futebol internacional, teve o maior número de jogos no Brasil. Isso está certo? Até que ponto que isso está correto para o bom desempenho do futebol? E com a criação dessas ligas, consegue-se a conversar de uma forma mais linear. Consegue-se a traduzir a necessidade dos clubes frente às competições. E não uma imposição. Hoje nós temos muito mais uma imposição de transmissão do que os clubes se unirem e falarem não vamos jogar tal e tal competição. Não, vocês precisam jogar para transmitir numa TV aberta para ter uma alíquota maior. O que eu não vejo com bons olhos. Eu vejo isso muito negativo. Muito negativo porque desestrutura e nunca incentiva o pequeno a crescer. Porque o campeonato ele se divide por grandes e pequenos. Premier Leagues... A briga de cima e a briga de baixo. A briga de cima e a briga de baixo. Muitos falam a primeira parte da tabela e a segunda parte da tabela. Mas por que isso? Por que tem que ter essa distinção tão grande e tão visível? É visto que o Atlético Goianiense tem uma disparidade gigante com o Flamengo. É visto que o Flamengo tem uma disparidade muito grande com os times do Rio Grande do Sul, em questão de verba de transmissão. E com as criações das ligas, eu vejo que isso pode trazer uma igualdade maior. Só que, como bem colocou o Rafa, os principais interessados não deixam isso ir para frente. Não fazem um acordo acontecer, né? Bom, pessoal, chegando ao final de mais um programa, quero agradecer por vocês terem ficado até esse momento. Se inscrevam no canal, deixem seu like. Nos sigam lá no Instagram, Programa Taticamente. Agradeço imensamente a confiança do Marciano por conduzir esse programa. Rafael, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado por mais um convite. Um abraço para a mulher que está em casa. Olha aí! Tem que deixar, né? Tem que deixar. Um abraço também para os futebol dos veteranos que eu jogo lá com eles. Então, um abraço para um bando de perna de pau, uma gente boa. Então, estamos aí quando precisar e vamos para frente com vida longa ou taticamente.
Rafa, muito obrigado mais uma vez por nós estarmos aqui dividindo a bancada, que eu tenho a maior honra de poder estar falando sobre Obrigado. futebol contigo. Obrigado, coincidentemente. Acho que a maioria das vezes que eu venho, você também tá aí, né? Então a gente já tem um entrosamento hoje muito bem conduzido, né? Parabéns pela condução do programa. Tenho que deixar mais um abraço também a cada programa. Vamos lá, esse é o momento. Um abraço a mais agora pro meu avô, lá em Minas Gerais, na grande cidade de Lavras, no sul de Minas, né? Que também acompanha todos os programas, assiste... Meu pai assiste, já manda pra ele assiste, já todo mundo comenta ali, manda. Então, um abraço pro meu avô, conhecido como Cisso, na Grande Lavras. Então, um abraço. Feito esse registro, gente. Muito obrigado mais uma vez. Vamos pra cima taticamente. Valeu.